E vem conferir a análise do 7º episódio de Bleach. E lançou o 7º episódio de Bleach. Episódio que eu estava muito ansioso desde que chegou a última temporada. É até estranho falar isso, porque cada episódio que fala, eu falo que eu estava muito ansioso para chegar nessa parte, para ver como iria ficar na animação, sendo que esse arco final é um arco que eu nem gosto muito no mangá. Eu não gosto muito de como ele está sendo feito. Mas, na verdade, no anime, eu acho que a forma como eles estão adaptando para o anime está funcionando melhor por vários motivos do que o último arco funcionou no mangá. E esse episódio começa da forma como o último terminou. No cena pós-créditos do último, na verdade, que seria a Kotetsu e a Yachiru na parte cuidando dos capitães, até que aparece um ser misterioso, um novo Quincy, que se intitula como o V. A partir daí, ele começa a entrar num confronto contra a Yachiru. A Yachiru acerta ele, mas ele acaba desaparecendo. E parece que assim que ele desaparece, ele consegue, de certa forma, apagar a memória dela, porque logo depois que acerta um golpe, ela fica com uma dúvida se tinha ou não alguém ali. A partir daí, a gente conhece rapidamente quem seria esse V, que ele fala que ele consegue apagar sua existência, apagar sua presença. A partir daí, a Yachiru, ela usa sua Shikai, e é a primeira vez que a gente vê a Shikai dela, e ela acaba meio que acertando ele. A partir daí, aparece um outro cara misterioso, que seria o segundo Quincy. E essa parte é muito interessante. A construção desse começo de episódio é muito interessante, porque cria essa expectativa de quem é esse novo Quincy, quem é esse poder dele, que é o tal do V. E também é muito legal porque a gente acaba vendo a Shikai pela primeira vez da Yachiru. Então é uma sequência muito interessante. Você até pensa, como ela vai ganhar essa batalha? Essa batalha vai ser muito difícil para ela. É interessante saber que ela é alguém que, por ter sido treinada pelo Kenpachi, ela tem a capacidade de, só na intuição, acertar ele, mas mesmo assim é interessante. Até que aparece um segundo Quincy, que ele é tão forte que as pessoas ali em volta não conseguiram perceber a sua presença. Ele conseguiu fazer com que as pessoas não percebessem a sua presença. E aí ele fala que ele, que é chamado de Grammy, também é um V. Então você fica em dúvida, quem é esse V? Os dois são a mesma pessoa? E aí que a gente revela quem é o grande poder dele. Ele, na verdade, é o verdadeiro V. Esse que a gente viu no começo do episódio é uma criação que ele fez através do seu pensamento. E esse começo é muito bom por outro motivo, porque só esse começo já mostra o grande poder, o nível de poder que o V verdadeiro, o Grammy, tem. Porque ele é tão forte, ele é tão poderoso, que só com a imaginação ele conseguiu imaginar e criar, através da imaginação, um novo Quincy que tinha um poder tão forte a ponto de pelo menos quase conseguir acertar a Yachiru. Obviamente, quando você vê o começo da luta, você vê que a Yachiru tinha uma superioridade de força e capacidade de luta do que ele. Mas mesmo assim, você vê que ele conseguiu acertar algum golpe nela. Você vê que ele tinha uma capacidade de combate. Ele não era um ninguém. E mesmo assim, ele perdeu para esse cara chamado Grammy, que realmente tinha essa capacidade. Esse começo é muito importante para nós, como público, pensar, bom, se esse cara que era poderoso simplesmente foi destruído por esse Grammy sem ter muito esforço, sem ter muita força, imagina a força dele. A partir daí, a Yachiru continua atacando quem seria esse Grammy verdadeiro. Mas aí a gente conhece qual que é a sua força verdadeira, qual que é o seu poder. E o seu poder vem através da imaginação. O que ele imagina acaba acontecendo. E ele também consegue fazer com que o pensamento das pessoas acabe se tornando o que elas realmente fazem, né? O que acaba acontecendo com elas. E é o que acontece com a Yachiru. Ela, no momento que é acertada pelo Grammy, ela imagina como que seria a sensação de ter ossos de biscoito. Então, a partir daí, ele, imaginando isso, faz com que ela tenha ossos de biscoito. E finalmente chega o Zaraki na luta. Eu acho que esse é o ponto que faz com que essa luta seja tão esperada. Essa e o do episódio passado. Porque um dos personagens mais queridos da obra, e o meu preferido, que é o Kenpachi Zaraki, finalmente chega na luta. Além de ficar muito empolgado para ver ele de volta na luta, que é um personagem que todo mundo gosta, ele ainda vem com um plus, porque ele vem logo depois da luta da Unohana. É a primeira vez que a gente vê o personagem depois que ele enfrentou e ganhou da Unohana. Então é muito interessante saber o que vai acontecer com ele a partir daí. E aí começa a luta. E a luta em si, a descrição dela seria muito fácil, porque seria o Kenpachi sempre avançando, enquanto o cara que tem o poder da imaginação vai tentando o destruir com o que ele pensa. Então ele começa colocando o seu corpo com a força do tamanho do aço,
braço e o Kenpachi consegue cortar. Aí depois ele acaba usando aquele poder que usa várias armas, ele tenta prender ele em uma parte de água. É mais essa sequência de ir usando várias técnicas de animação através de aparecer outras cores para tentar parar o Kenpachi. A ideia desse episódio é mais em cima disso. É alguém que usa completamente a imaginação e a racionalidade para tentar ganhar suas lutas, e isso faz ele ganhar de todo mundo, porque todo mundo, quando vai lutar, usa sua estratégia, usa sua imaginação para tentar ganhar uma luta, enquanto ele tá lutando contra um cara que não usa a racionalidade para lutar. Ele usa apenas a força bruta e a sua ira berserk para poder destruir uma pessoa. Ele pega a sua espada e ele não importa o que ele vai ter que cortar, o quanto que ele vai ter que sofrer para chegar até lá, ele vai chegar no seu objetivo, porque a vontade da batalha, a sua vontade de estar numa batalha é mais forte do que qualquer sentimento. Ele não pensa para chegar até o seu objetivo, ele só chega. Então é por isso que quando ele tenta sufocar ele, quando o V tenta sufocar o Kenpachi com o poder de água, ele não se importa, porque ele não vai se sufocar. E outra coisa que o V não sabe é que você pode acertar o Kenpachi quanto você quiser, que ele gosta da sensação de estar sendo cortado. Então isso também é um problema. Quando ele usa as armas, quando ele se multiplica para multiplicar a sua força, aí chega o momento ápice do episódio, onde o Kenpachi usa a sua Shikai pela primeira vez, falando o nome da sua espada e destruindo um meteoro. É um pouco exagerado, mas a cena é linda. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto muito desse episódio. Esse primeiro episódio que menos usa a técnica 3D, que é algo que eu acho que às vezes me incomoda um pouco. E a outra coisa é que eles misturam muitas técnicas de animação, muitas cores, e a animação se mantém fluida o tempo inteiro. Acho que a única hora que eles usam uma animação 3D mesmo é na hora que vai usar as armas no combate. Mas tirando a arma de fogo mesmo. Mas tirando essa parte, eu gosto muito como a técnica tem que ir mudando e como, por ser alguém da imaginação, não fica algo linear. A animação vai ter que mudar. E eles usam isso muito bem na cena da água, na cena onde jogam ele dentro do espaço e ele corta a linha, praticamente o tempo e o espaço para chegar no V. Tudo isso é muito interessante. E a sequência que envolve o meteoro é muito linda. A parte da fotografia, a parte da direção e da animação faz com que tudo isso seja incrível, sendo uma das grandes lutas e um dos grandes episódios da temporada de Bleach. Eu falo, pra mim, eu só não sei se ele é o melhor episódio da temporada, porque eu fui muito fã do episódio passado, que envolve a luta da Rukia. Mas esse episódio talvez seja o melhor da temporada e um dos melhores de Bleach, porque ele é muito bem animado, ele é muito fluido, é muito interessante como a luta vai escalonando, ou seja, vai subindo sempre de nível, de forma onde fica interessante. E a ideia da imaginação deixa com que o Kubo, na época, conseguisse ter uma liberdade para fazer o que queria. E é por isso também que eu acredito que eu tô gostando mais do anime do último arco do que eu tava gostando do mangá. No mangá, você não tem toda essa fluidez, apesar da arte do Kubo ser incrível, e aí você depende muito da história para se importar com tudo aquilo. E eu senti que até esse personagem, o V, no mangá, ele não é tão interessante, porque o conceito de ele pode imaginar o que quiser foi pior trabalhado, você não tá tão envolvido nessa ideia total. E no anime, pra animação ser tão boa, tão fluida, você acaba se envolvendo mais na luta, mais na história do personagem, e isso é super legal. Eu também gosto muito de uma sequência de animação que eu queria destacar, que é quando ele derruba o meteoro, porque a câmera vai focando nele e vai brincando com essa ideia de ficar uma sensação distorcida, com uma grande quantidade de branco antes de uma explosão, que mistura o Kenny de hoje até ele chegar num Kenny criança. É muito legal. Sem contar que eles também voltam pro flashback da Yachiru, quando ele a conhece pela primeira vez, o Kenpachi, que eu também acho muito bem feito. É muito legal essa amizade entre eles, como o Kenny virou um pai adotivo pra Yachiru. Tudo isso é muito legal. Pra mim, esse é um grande episódio porque, além dele ter personagens que são os mais queridos da obra, a ideia de ser um personagem que usa a racionalidade, a imaginação, pra imaginar tudo contra alguém que não que não tem que usa só a irracionalidade pra ganhar suas lutas, é muito interessante. É uma dualidade e a forma como a brincadeira é feita é muito bom. E a forma como a luta termina, a forma como o V é destruído, porque ele chega num ponto onde ele quer imaginar a força total do Kenpachi, mas o seu corpo não tem capacidade para aguentar a força total dele, é super criativo. E o episódio termina de uma forma muito legal. E aí a cena pós-créditos, quando tem o último diálogo entre realmente o que seria o V, que é aquele cérebro, com o Kenpachi, também é um diálogo bem interessante, que é legal de se ver, e o episódio termina. Eu adorei o episódio, como eu falei, gostei da animação, gostei da trilha sonora, achei que ela funcionou muito bem, gostei da parte de como funciona a parte da transição da primeira luta da Yachiru pro do Kenpachi. Eu também gosto muito das lutas que eles colocam nas batalhas, algo que eu já elogiei nos outros episódios e aqui funciona muito bem. Pra mim, até agora, o melhor episódio da temporada, que é bem feito, é bem interessante, o conceito da luta é muito bom e a forma como ele foi animado me agradou muito. Mais um acerto de uma até agora excelente temporada de Bleach.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do episódio? Você gostou da luta como um todo? Qual é o seu episódio preferido dessa temporada? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.